Vamos à segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. A palavra nos diz acerca da Escritura que toda ela é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. De modo que o homem de Deus, ele possa ser perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Não há dúvida alguma, irmãos, quando consideramos a eternidade das almas e que estamos neste lugar desempenhando um papel, contribuindo cada um de nós com o que temos, na edificação daquilo que o Senhor chamou o reino de Deus. Pode parecer repetitivo, mas quando consultamos as Escrituras com certo cuidado, nós percebemos que de fora a fora o assunto tratado é o reino de Deus. Nos tempos antigos, a terra prometida. Mais tarde, com a vinda do Senhor, o reino dos céus, que virá sobre este lugar, sobre esta terra, para que todos nós possamos viver uma vida de paz e de realizações. Uma vida eterna, porque ela não cessa jamais, embora o corpo possa morrer. A alma continua a sua jornada, nascendo sucessivas vezes para experimentar a grandiosa obra do Pai. Me parece, irmãos, se nós não olharmos para as Escrituras como um livro, aonde a gente possa ver o que quiser, como fazem as religiões tradicionais, me parece que as Escrituras, de Gênesis ao Apocalipse, elas são um conjunto de livros que são destinados à instrução. O que quer dizer isso? Eles querem nos ensinar alguma coisa. Ensinar. E esse ensinamento só teria sentido se nós, como almas eternas, estivermos acompanhando a história das Escrituras, desde o começo. Se não for assim, ele deixa de ser um livro de instrução para as almas, para instruir uma pessoa que surge em qualquer tempo da história, que não tem nenhuma conexão com a instrução do passado. Não tem aquilo que se chama solução de continuidade. Ou seja, uma coisa que tem pé e cabeça, começo, meio e fim. O começo, meio e fim das Escrituras só podem ser compreendidos se nós entendermos a alma como um ser eterno, que nasce, morre, nasce de novo e continua a sua experiência existencial, de vez em quando, tendo um intervalo nas regiões eternas da criação, para tomar consciência do que fez, do que faz e do que fará. Me parece um livro de instrução gravíssimo, que trata da ciência eterna, que explica as razões da nossa estada nesse lugar, de onde nós viemos, o que fazemos aqui, para onde nós vamos. E quais são os riscos de viver num lugar onde existe um outro espírito mentiroso, embrulhão, que é dono de todas as coisas desse lugar. Pelo menos, segundo ele mesmo disse, a ele foi dado para ele distribuir a quem quiser. Riquezas, poder e glória. Eis o que nós não podemos almejar, se somos o povo de Deus. Me parece que é um livro de instrução.
Eu quero ainda lembrar os irmãos que quando Paulo fala toda a Escritura, na época não existia o Novo Testamento. Foi escrito só mais tarde. Então Paulo estava se referindo à Escritura dos Hebreus. Quando foram codificados os evangelhos e as cartas, inclusive essa carta, para nós se tornou muito mais grave ainda o papel das Escrituras como um livro que instrui. Quer dizer, pelas Escrituras eu vou ser preparado para redarguir. O que é redarguir? É responder às dúvidas que possam surgir à minha volta, no meu coração ou no coração das pessoas que vivem comigo. A respeito do quê? Da origem, da missão e do destino da alma do homem. É de fundamental importância o homem saber quem ele é. Porque se ele não tiver o conhecimento de Deus, o homem é um bicho. É um ser selvagem entregue à própria sorte. A única coisa capaz de frear o homem é o conhecimento de Deus. Por isso o mundo está nessa correria para o abismo. Como um carro que perdeu o freio e desce uma ladeira, uma estrada inclinadíssima. E lá embaixo tem uma curva, não tem freio. Já sabe onde vai cair? No abismo. Então, eu preciso adquirir esta instrução, esta sabedoria, para responder a mim, as minhas dúvidas, e também a dos meus filhos, da minha mulher, do meu marido, enfim. Todas as dúvidas que possam surgir. Eu responderei à luz do pensamento do Criador. Não é de religião, não é de igreja. As igrejas têm as suas opiniões a respeito de todas as coisas da Escritura. Amém. Só que nós não estamos tratando do ponto de vista das igrejas, mas do ponto de vista do próprio Deus. Olha, Deus disse. O que você acha disso ou daquilo? Deus disse isso. O que você acha do casamento? Deus disse. Do assassinato? Deus disse. Do roubo, da mentira, da vaidade? Deus disse isso. Eu preciso saber, eu preciso ter uma resposta fundamentada na palavra do Criador. É isso, é o básico para você poder viver com uma relativa segurança. Vamos voltar um pouco atrás, agora, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 7, versículo 7. A palavra continua aqui, dizendo o seguinte, olha, você tem que se mover. Pedi e dar-ser-vos-á, buscai, encontrareis. Batei e a porta se abrirá. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate abre-ser-lhe-á. Então, irmãos, nós estamos sendo instruídos acerca da necessidade de ter conhecimento das verdades eternas, a luz de Deus que vai iluminar o nosso caminho. Quer fazer um teste? Em casa, desliga a energia elétrica à noite, sai andando dentro da casa. Faz um teste. Vê o que acontece. Você não vai longe, mesmo na tua casa, porque te falta luz. Assim é a palavra de Deus. O homem que caminha sem Deus, ele caminha no escuro. Ah, mas eu acho isso, eu acho o que você acha não tem importância nenhuma, é o que Deus acha. Ele disse, os meus pensamentos não são os vossos. Esses questionamentos que às vezes nós temos, ah, mas eu acho que não é bem assim. Você acha mesmo que você tem condição de achar que não é assim? Irmãos, sinceramente,
Sinceramente, que conhecimento você tem para dizer que não é assim? O que você estudou? O que você sabe da história do povo de Deus, da história das religiões, da filosofia, do pensamento? O que você sabe? Não sabe nada, é uma opinião tola que o diabo colocou na sua cabeça. Você não tem que achar nada. Nós que somos o povo de Deus, não temos que achar nada. Nós temos que achar o que Deus acha. Porque ele disse, os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Os meus pensamentos são muito mais elevados. E caminhos também. Eu tenho que ir por esse lado, irmão, se eu não for por aí. Eu vou correr o risco de perder minha vida. Então a alma precisa pedir. Ah, Deus não sabe o que eu preciso? Está cansado de saber. Mas a alma precisa se mover na criação. Se mover. Por quê? Porque o Espírito de Deus, para criar, ele precisou de sair da sua eternidade e se mover dentro dele mesmo para fazer a criação. Nós somos filhos do Altíssimo. Nós somos pequenas fagulhas do próprio Deus. Uma consciência individualizada, que tomou ciência que existe separado do Pai. E se nós somos deuses, e as Escrituras dizem que nós somos deuses, então temos que viver conforme o Espírito do próprio Deus. Então, se a gente não se move, o que está envolvendo a gente? A morte. Morte é não fazer nada. Morte é ficar parado esperando a vida passar. Morte é isso, irmãos. É inatividade. Por isso que a palavra diz, pedi, batei, buscai. Quer dizer, você tem que procurar, senão você não vai achar. Senta e fica esperando Deus fazer para você, para ver o que acontece. A morte toma conta de você. A morte é uma entidade real. Nós precisamos fugir da morte. Qual que é o remédio para fugir da morte? A vida. Vida, atividade. Busca. Você vai encontrar. Pede, lhe será dado. Está escrito aqui, ó, isso aqui é a palavra de Jesus, né? Tem algumas coisas que tem aqui no Evangelho que é tudo comentário, né? O evangelista que escreveu, Mateus, ele disse que era assim, mas tem algumas coisas que são os discursos do próprio Cristo. São palavras que saíram da boca do Altíssimo, do Filho de Deus. O ser revestido da própria divindade aqui no mundo. E essa palavra aqui saiu da boca dele. Pedi e dá-ser-vos-á, buscai, encontrareis, batei e abrir-vos-á. Aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, o que bate, a porta se abrirá. E ele então leva a gente a refletir profundamente sobre a vida. Uma coisa que parece tão simples, né? E é profunda, porque os modelos na criação são os mesmos. E ele então usa aqui um modelo dizendo assim, qual de entre vós, que somos nós, é o homem que pedindo-lhe um pão, o seu filho, vai lhe dar um pedaço de pedra? Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, não saberá ele dar bens àqueles que lhe pedirem? Evidente que sim. Ele quer mostrar para a gente que os mecanismos da criação estão funcionando a favor da própria natureza. E que nós estamos inseridos na natureza como seres mais elevados da criação. Porque a criação foi feita para nós. Todos os animais, plantas, tudo que existe na natureza será sujeito a nós. É isso que fala o Gênesis. Quando Deus criou o homem e a mulher. Precisamos estar atentos para entender os modelos da criação. Se ele cuida dos passarinhos, dá comida para os passarinhos, por que não vai cuidar de vocês, que trabalham, que constroem o futuro? Nós estamos construindo o futuro da humanidade. O futuro, o mundo novo,
o mundo dos nossos filhos, dos nossos netos. Estamos construindo, trabalhando nisso. Nós não estamos aqui para trabalhar, ganhar dinheiro e comer e se divertir. Não é isso, irmãos. Não é isso. Isso é uma grande mentira, contada pelo espírito do mundo. Não viemos aqui nos divertir, estamos trabalhando para o futuro desta humanidade. Pelo menos é o que dizem as Escrituras. Se houver alguém que interprete de uma forma diferente, de uma forma mais lógica, mais completa, apresente as suas argumentações e teorias. A tribuna sempre está aberta. Mas não apresentam. Falam de pedaços das Escrituras, mas não falam do conjunto, que é o que mais interessa, porque o conjunto dá sentido inteligente à obra de Deus, enquanto os pedaços dão um sentido irracional, como se Deus fosse um louco, um espírito que saísse por aí fazendo manifestações espetaculosas para convencer as pessoas que ele é Deus, fugindo da lógica da própria criação que ele fez, da inteligência que ele mesmo criou. É necessário, irmãos, que nós trabalhemos para anunciar uma boa nova, mas uma boa nova de verdade. Jesus chamava isso de vinho novo. Sabe o que é vinho novo? Vinho novo é uma coisa diferente. É algo além do vinho azedo que tem por aí. Precisamos, no dizer do apóstolo Paulo, ser ousados para anunciar essas coisas. Vou dizer mais, ressurreição, que todo mundo faz uma grande confusão, achando que vai ressurgir no último dia, de posse dos seus corpos carnais, não passa de vida além do túmulo. Aqueles que creem no Senhor Jesus não morrem. Eles adormecem aqui, acordam na eternidade, nas regiões eternas dos céus. As pessoas ficam achando por aí que ressurreição é a coisa que vai acontecer. Ela acontece. Jesus foi morto por causa da ressurreição. Sabe o que aconteceu com Paulo? Perseguido, espancado, porque anunciava a ressurreição. E dizia, se não tem ressurreição, então nossa pregação não serve para nada. Se não tem vida do outro lado, se a alma não continua existindo, para que serve a nossa pregação? Acha mesmo que a Escritura veio para orientar a sua vida aqui na terra? Prosperidade, sucesso material. A Escritura veio para muito mais. É o plano de Deus para esta humanidade. Verso número 12, portanto, tudo aquilo que vós quereis que os homens vos façam, fazei também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Olha a regra que tem aqui, meu amigo. Aquilo que você quer para você, faça para os outros. Agora, como eu saio fazendo maldade para as pessoas, como é que a vida responde? Ó, eu saio arrebentando com tudo na minha frente, mentindo, passando os outros para trás, traindo, enganando, sendo esperto, bonito. A vida vai responder com o que para mim? A regra aqui do universo está aqui, ó. A regra é essa aqui, ó. Faz para os outros o que você quer para você. Você faz o mal, o que acontece? O mal volta para você, amigo, irmão. Os espertos, os malvados da terra só recebem de volta toda a maldade que fazem. Alguns dizem, não, mas eu vejo muita gente fazendo coisa errada, não acontece nada com eles. Você quer adiantar a justiça de Deus? Dá para esperar? Dá para esperar. Acha que Deus não tem o tempo certo para poder trazer para ele o mal que ele faz? É claro que tem. Assim como uma planta não pode ser produtora de frutos fora do tempo, assim também a planta de Deus funciona dessa maneira, irmãos. Aquela erva daninha que o sujeito plantou vai dar frutos amargos como consequência dos seus atos. Com certeza. Essa é a regra básica da criação. Por isso, Jesus disse que havia um mandamento que estava acima de todos, aonde nós deveríamos amar a Deus com todas as forças do nosso coração, alma, entendimento e tudo que você puder imaginar. E que havia um segundo mandamento semelhante ao primeiro, que era amar ao próximo como a si mesmo. Quer dizer o quê? Faz para o outro o que você quer para você. Então não faça o mal, porque este mal vem sobre você. É uma regra da criação, não é castigo de Deus. Ele não precisa castigar ninguém, tudo foi feito perfeito. A coisa funciona sozinha, viu? Tranquilo.
Então, faça o bem. Faça o bem. É difícil? Por que é difícil? Porque nós precisamos colocar freios em nossos instintos e nas nossas inclinações infelizes. Ele chama atenção aqui no versículo 13, dizendo assim, olha, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que leva à perdição. Está bem aí, ó. Muitos são os que entram por ela. Sabe o que é isso aqui? É quando a pessoa não se interessa em cuidar de si mesma. E sai acelerando no caminho do mal. Pé baixo. Vai dar problema. Porque a porta larga, o que é a porta larga? Eu deixo acontecer o que me dá vontade. Vou fazendo tudo que vem na minha cabeça. Ah, eu vou assim, vou tocando. Né? Eu nasci desse jeito, vou tocar assim. Então vai. Por que ele diz, vai pela porta estreita? Porque nós podemos dominar as nossas más inclinações. Podemos. Se nós não pudéssemos, ele não diria para nós entrarmos pela porta estreita. Por quê? Porque é a porta onde eu preciso me conter. Me dá vontade de roubar? Não posso roubar. Me dá vontade de adulterar? Não posso fazer. Porque Deus disse. Não porque eu não quero fazer, porque Deus disse para não fazer. Se eu fizer, eu vou sofrer as consequências do meu adultério. É grave. Nós temos estudado o livro Provérbios. Não só está num lugar, não. Está em vários lugares. Está em diversas passagens o alerta para que o homem não entre em adultério. Falei no estudo, vou falar aqui. A responsabilidade do adultério é do homem. Não é da mulher. A instrução é voltada somente para o homem. O homem é que tem que dizer não. Está em toda a Escritura. Responsabilidade de família é do homem. Da felicidade da sua mulher, dos seus filhos, é do homem. O homem não pode culpar a mulher. Ah, a mulher é isso. Não, se ela é assim é porque você não sabe conduzi-la, instruí-la, mostrar a ela o caminho. A responsabilidade é sua. Está do Gênesis até Apocalipse. Algumas instruções foram dadas por Paulo a respeito da conduta da mulher. Algumas. Todas as instruções graves que regulam a conduta do ser humano são dadas para o homem. O homem tem a grande responsabilidade. Para não dizer responsabilidade total. Agora nós vamos fazer um encontro na cidade de Jacuí, lá em Minas Gerais, e a igreja foi convidada para tratar de uma coisa que parece esquisita, né? O sexo das almas. Porque havia uma discussão infinda na igreja católica, na época medieval, dos sábios da igreja, acerca do sexo dos anjos. Nós vamos falar do sexo das almas. Por que isso é importante? Porque se as almas tiverem sexo, como tudo indica, nas escrituras, é bem difícil provar que isso é o contrário. Então a responsabilidade sobre o homem é total. O zelo pela sua companheira, pelo que vai acontecer, é responsabilidade do homem. Então isso é muito sério, irmãos. E para isso nós temos que frear as nossas más inclinações. Eu tenho que dizer não ao pecado, às doidices que o espírito das trevas coloca no meu coração. Entrai pela porta estreita, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à verdadeira vida, e poucos são aqueles que a encontrem. Ele faz aqui uma colocação sobre os falsos profetas, falando que é para a gente ter cuidado, que eles são lobos devoradores, e que a gente tem que olhar para o fruto que eles produzem, né? Sempre é bom olhar o fruto que as pessoas produzem para saber quem elas são. Ele diz, olha, a árvore boa dá frutos bons. Ela não pode dar frutos maus. E a árvore má não pode dar frutos bons. Então, vamos ficar de olho, né? Para ver se a gente não está se envolvendo com gente do mundo, aí disfarçada em pessoas de bem. Vamos ter cuidado com isso. Mas para nós concluirmos aqui
a palavra tão bem proferida pelos outros pregadores que foram antes de mim, eu chamo a atenção dos irmãos para o versículo 24, onde ele, no desenvolvimento da sua discursiva, Jesus, ele diz assim: todos aqueles que escutam as minhas palavras e as praticam, será semelhante ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque ela estava firme sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras não as cumpre, eu vou compará-lo ao homem insensato que edificou sua casa sobre a areia. Vieram as chuvas, correram os rios, assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então Jesus conclui o discurso, e todos ficaram muito impressionados com a sua doutrina, com os seus ensinamentos, o conjunto de ensinamentos que ele revelava. Eu quero chamar a atenção aqui dos irmãos, que ele fala aqui de uma casa a ser construída. Parece que a maioria dos nossos amados ainda não entenderam muito bem. Eles acham que a casa está pronta. Mas não é, não. A casa tem que ser construída. Então, nós precisamos pensar aqui, primeiro, no alicerce da nossa casa, que é Cristo. A rocha é Cristo. É sobre Ele, sobre Cristo, sobre os seus ensinamentos, sobre a sua doutrina, é que nós vamos edificar a nossa vida. E quando ele fala de uma casa que foi construída sobre a rocha, não significa que eu fiz uma opção pela rocha e, puf, a casa apareceu. Não é assim, não. A casa precisa ser construída por nós. Como é que se faz uma casa? Nós escolhemos o terreno, fincamos os alicerces sobre a rocha, subimos as paredes. Aí durante a casa tem vários aborrecimentos, não é mesmo? Acontece isso? Problemas, e com pedreiro e tal, etc. Enfim. Todo aquele aborrecimento que a gente conhece, tem hora que dá vontade de até deixar a mão, já não quer mais a casa, de tantos problemas. Mas depois, quando a casa fica pronta, a gente vai morar nessa casa. Os problemas estão lá embaixo, junto com a história da casa. Mas a gente, depois de certo tempo, nem lembra mais dos problemas. Assim também a edificação da nossa casa pessoal, irmãos. Nós não somos prontos, nós precisamos construir a nossa vida. Isso implica passar por aborrecimentos e dificuldades, provas e momentos difíceis, para que a gente possa edificar com segurança a nossa própria personalidade, a nossa vida e a nossa maneira de viver com os nossos irmãos. É um trabalho a ser feito. Não está pronto. Não é dado por Deus como se fosse algo mágico. Recebi de Deus o dom e agora virei santo e sábio, etc. Não. Batei e abrir-se-vos-á, buscar e encontrareis. Constrói a casa. Mas tem problema para construir, mas depois não fica bom. Depois os problemas a gente nem lembra mais. Eles estão lá, né? Como uma história que passou, como alguma coisa que aconteceu em determinado momento. Assim também é a construção da nossa felicidade. Não vem pronto. As pessoas, elas se casam e acham que está tudo certo. Não, você vai construir. O casamento é o começo de uma vida a dois, não é o fim. Casamos, agora, que bom, vamos dormir junto e tal, que legal e tal. Não viu nada ainda. Experimenta o doce, porque depois é que vai vir a confusão. Filho, casa, trabalho, incertezas, uma série de coisas que serão acrescentadas na sua experiência. A sua casa está sendo construída, ela não está pronta. Demorará alguns anos para que você possa estar seguro e tranquilo em relação a tudo que está à sua volta. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos que é bom a gente fazer a nossa casa em cima da rocha que é o Cristo. Tá bem? Ele não te pede absolutamente nada, a não ser que você creia, que você ande nos caminhos do Senhor. O espírito do Satanás é mentiroso, ele convence as pessoas que andar com Deus é muito difícil. Porque Deus vai proibir você disso, daquilo e tudo mais. Você acredita no Satanás, não acredita no nosso Deus. Nosso Deus é maravilhoso. Ele só quer o seu bem. Jesus, para não deixar dúvida, disse o seguinte: olha, meu fardo é suave, fácil de ser carregado.
mentira dele, ele é mentiroso, é fácil a gente ser bom. É difícil a gente ser bom. É fácil ser mal. Então você sente bem sendo mal? Não sente bem sendo mal. Sabe por quê? Porque você não pertence às trevas. A maldade é da escuridão. Você não pertence às trevas. Quando você passa a ser uma pessoa má, você começa a se envenenar de algo que não é seu. Porque você é de cima, você é luz. Então aquelas trevas entram em conflito dentro de você e te levam a se enfermar. Irmãos, nós somos da luz. Vamos andar com o Senhor, não te pede nada, não obriga você a nada, não cobra tempo de você. Ah, você precisa virar santo em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Absolutamente. Mas decida andar com o Senhor. Senhor, eu vou estar todos os dias, todas as semanas, todos os domingos, eu vou estar aqui na tua casa, seja segunda, seja sábado, seja o que for. Estarei com o Senhor pelo menos uma vez na semana para orar, para clamar a Ele, para receber dEle bênçãos. É isso que o Senhor deseja. Deixa o tempo fazer o seu serviço, deixa o Espírito operar com poder na tua vida. Ele só quer o seu bem, vai construir com você uma casa onde você vai ser feliz com a sua mulher, com seus filhos, e vai ser feliz para sempre. Tá bem? O que Deus nos oferece não é passageiro, é eterno. Por isso Ele está te chamando. Abra bem os seus ouvidos, trabalhe na construção da tua casa. Saiba que é difícil chegar lá, mas nós chegaremos. Já fizemos as nossas casas. Todos nós sabemos quanto custou, não é mesmo? A casa aqui da terra. É hora de fazer a casa celestial. Né? Vamos construir essa casa, nossa segurança, nossa paz. Porque essa casa permanecerá para sempre. Tá bem? Deus abençoe a comunidade, todos os irmãos que recebem a palavra também nas cidades que nos ouvem no momento. A paz do Cristo esteja com todos nós. Amém.